Fala comigo, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja... Opa, maravilhosamente, estou tropeçando aqui já no começo da aula, mas espero que tudo esteja maravilhosamente bem com você aí do outro lado. Professor Rodolfo, chegando aqui para mais uma aula no Monster Concursos, tudo bem com você? Certo? Hoje, como sempre, com a minha presença, que às vezes lhe é comum, se você está aí do outro lado e já assistiu outras aulas, vamos falar de informática e vamos trazer aí uma dica aí sobre computação na nuvem, tá? Então nós vamos falar sobre computação na nuvem, que é um tópico que pode vir a cair no edital, tá? Eu acho que esse tópico vem no edital de vocês, tá certo? Esse tópico aqui, né, ele é uma aposta para o edital. Esse é um tópico, uma aposta para o edital, um tópico que tem estado presente em muitos editais, tá? Pode ser que não venha? Pode ser, tá? Mas eu acho que esse tópico vem, eu acho que esse tópico vai estar presente, tá? Por quê? Porque a gente tá vendo esse tópico de computação na nuvem em vários editais, tá? Desde os mais simples, tá? Até os mais avançados. Então, dentro da parte de internet, tá? Pode vir aqui. Então, às vezes tem internet lá, às vezes não tem computação na nuvem especificamente, mas tem internet, tá? E aí esse tópico pode vir, tá? Então a gente está aqui fazendo um exercício de um tópico que pode vir no edital. Nós já tivemos dicas sobre vários outros tópicos, né? Que tiveram nos editais passados e que tiveram editais similares, tá? E agora a gente está fazendo aqui, trabalhando esse conceito de computação na nuvem. Lembrando que, cara, qualquer dica, crítica ou sugestão, Rodolfo de Alves lá no Instagram, tá? Pode mandar um alô lá, vai ser um prazer conversar com vocês. Outra coisa, tá no YouTube? Já deixa o like, meu querido, manda aquele like maroto, tá certo? Manda um like maroto, dá aquele gostei, compartilhe com seu amigo essa aula, tá? Essa aula de hoje vale para qualquer outro concurso, tá? Nós vamos resolver questões aqui. Eu trouxe até questões que não são da Selecom, algumas poucas questões que não são da Selecom, para que elas nos ajudem a entender melhor o tema. Então, nós vamos trabalhar hoje aqui com resolução de questões. E eu trouxe questões que não são especificamente da Selecom. Para quê? Para que nós possamos explorar o tema, tá ok? Então, a gente vai resolver questão e depois vai debruçar sobre o assunto, tá ok? Então, bora lá, bora começar, tá? Então, olha só, hoje nós vamos trabalhar o quê? Com um sistema aqui de 2 períodos, tá? Então, como vocês têm aí, já costume aí nas nossas dicas aqui no YouTube, é 2 períodos. No primeiro momento aqui a gente fala 30 minutinhos, dá uma paradinha, você descansa, e a gente volta e continua por mais 30 minutos, tá ok? Professor, mas eu quero estudar 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas direto. Não seja um imbecil, tá? Não seja um imbecil. Professor, eu sinto bem quando eu estudo 2 horas direto. Você é um imbecil. Vou falar de novo, você é um imbecil. Não se estuda 2 horas direto. Vou te dar uma dica, você estuda no máximo 40, 45 minutos direto, tá ok? Passou disso, seu rendimento já cai em 50%. Mas, professor, eu me sinto melhor, eu estou começando a engrenar. Você está começando a engrenar, mas o seu cérebro está começando a desengrenar. Ah, professor, não sei o quê. Então continua fazendo aí quantos concursos você já passou. Continua fazendo o que você sempre faz. Então, a gente para esses 30 minutinhos aqui, né? E aproveita para descansar de fato, tá? É bom ter uma sessão de estudo de 45 minutos. Pode ser até 1 hora? Pode, não tem problema. 45 minutos é 1 hora, mas não passa disso, tá? Isso é ciência. Você não briga com a ciência. A não ser que você vai lá, faz um estudo, para de estudar para concurso, faz um estudo lá, faz avaliação e prova que o cara que fez esse estudo está errado, segue o que as pessoas que estudaram fazem, tá ok? Para com esse tempo de ficar estudando 3, 4 horas, 5 horas, 2 horas, direto, sem parar. Deixa de ser imbecil, tá? Vou falar de novo. Imbecil, você é bobo, você acha que sabe, você não sabe nada. Se você soubesse, você não estava estudando, meu querido. Então escuta as pessoas que têm experiência, escuta pessoas que já passaram em concurso. Eu já passei em alguns, ok? Então escuta. Então parou aí 30 minutos, descansa mesmo. Não vai ficar mexendo no WhatsApp, não vai ficar mexendo no celular, não. Só descansa, alonga, espreguiça, toma um café, tá certo? E volta para estudar. E as sessões de estudos têm que ser assim. Estudou ali 30, 45 minutos, 1 hora que seja, não passa disso. Para, alonga, para você não ficar fudido também, né, da coluna, de toda a parte corporal, alonga
dá uma respirada, vê as pessoas, se você estiver na sua casa, vê um pouquinho ali o pessoal, a sua família, 5 minutinhos, 10 minutinhos, volta a estudar de novo, tá? Então é preciso ter pausa entre as sessões de estudo. E esses 30 minutinhos que a gente tem uma pausa no meio, ele serve justamente para você descansar, para descansar, tá? Não vai ficar futricando no WhatsApp nem Instagram, não. Você não descansa no WhatsApp nem no Instagram, não. O WhatsApp, Instagram, você usa quando você não tem mais nada para fazer. Estudou tudo, aí você usa. Que geralmente, né, é meio difícil até você ser aprovado. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Questão número 1. Então, eu vou trazer as questões, eu vou resolver e aí eu vou trazer a explicação e comentar sobre a questão para vocês, tá beleza? Olha só. O fornecimento de serviço de computação pela internet, incluindo servidores, armazenamento, banco de dados, rede, software, análise e inteligência para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis e economia de escala é chamado de... Então, esse aqui, ó, ele deu uma definição, tá ok? Aqui eu tenho uma definição. Então, quando eu forneço serviço de computação pela internet, tá? E esses serviços, ele inclui o quê? Servidor. Eu posso fornecer um servidor, tá? Um servidor que vai fazer processamento de requisições, tá? Então, eu tenho um ambiente lá, ó. Eu tenho um servidor, tá? Tenho o quê? Armazenamento, tá? Eu tenho lá um disco de armazenamento, tá? Eu tenho um disco lá de armazenamento. Eu posso oferecer banco de dados. O símbolo do banco de dados é esse aqui, se eu não me engano. Eu posso fornecer banco de dados, tá? Armazenamento, galera, é uma coisa. Armazenamento, via de regra, é só o drive, tá? É só eu colocar arquivo lá. Banco de dados, né, é quando eu tenho uma estrutura de tabelas, tá? Uma estrutura de tabelas, de grafos, alguma coisa assim. É, de certa forma, né? O banco de dados é, de certa forma, organizado ou semi-organizado, tá certo? Rede, eu posso oferecer serviços de rede, né? Posso oferecer softwares, tá? Aplicativos, Gmail, Word, tá certo? Excel. Photoshop, tudo isso. Posso oferecer também análise e inteligência, tá ok? Isso aqui vão ser o quê? Relatórios. Tudo isso através da internet. Para oferecer inovações mais rápidas, recursos flexíveis, tá certo? Ou seja, eu posso alterar esses recursos. Se eu precisar de mais recursos, eu posso contratar ou posso desfazer um contrato de uma maneira bem flexível, tá? Sem ter grandes amarras. E economia de escala. Por que economia de escala? Agora eu não preciso mais montar na minha empresa toda essa infraestrutura, tá? Porque ela vai estar onde? Na nuvem, tá? Então, isso aqui a gente está falando de computação em nuvem. Computação local seria eu ter uma rede local, tá? Computação indoor. Indoor é tudo aquilo que é dentro de um galpão, dentro de um armazém, dentro de alguma coisa. Indoor, tá certo? A gente tem, por exemplo, kart indoor. A gente tem um kart, que é ao ar livre, e a gente tem kart indoor, que é, por exemplo, dentro de um estaleiro, dentro de um estacionamento, alguma coisa assim, indoor, dentro de algo, tá? Computação em nuvem, que é isso é a definição de computação em nuvem, tá? Uma das definições de computação em nuvem. Pode anotar, definição, tá aqui, ó, definição. Computação firewire, nada a ver, e computação de desenvolvimento ágil, também nada a ver, tá ok? Então, nós vimos aqui, ó, que o correto é a letra C. E aqui eu trouxe para vocês, ó, o que é cloud computing, né? Que é computação na nuvem. A banca pode trazer os dois temas, as duas escritas, né? Tanto em inglês quanto em português. Então, quando a gente fala de cloud, né? A gente fala de nuvem. A gente falou do cloud, a gente falou de nuvem, tá certo? Então, cloud computing, né? É um termo para disponibilidade, gravem isso, galera, sob demanda de recursos, a minha canetinha sujando aqui, né? De recursos computacionais, tá? Por meio da internet, com definição de preço, de pagamento,
de preço, na verdade aqui é e pagamento conforme o uso, tá? E sem o gerenciamento ativo direto, tá? Então, quando a gente fala em computação na nuvem, algumas características são essenciais. Disponibilidade sob demanda. O que é isso? Eu contrato o que eu preciso. Então, eu posso contratar o serviço do Google Drive. Você pode, todas as pessoas podem. Cada um vai fazer um contrato conforme a sua necessidade, tá certo? Conforme a sua necessidade. Se a demanda aumentar, a gente contrata mais. Se diminuir, a gente diminui. Então, disponibilidade, tá? Sob demanda. Então, conforme a minha necessidade, eu vou ter aquele recurso, tá certo? É a mesma coisa lá do vídeo on demand. Quando eu quero acessar o vídeo, tá? Quando eu quero ver lá o Netflix, já vai ter disponível para mim, porque eu contratei aquilo. Então, a disponibilidade sob demanda é, eu contratei, o que eu contratei, eu vou ter na hora que eu precisar, tá certo? Então, sob demanda, né? Então, conforme a minha necessidade, conforme o que eu preciso, tá? Estará disponível. Eu posso escolher o que eu quero, tá? Aqui eu posso escolher o que eu quero. Eu posso escolher quando usar, tá? Eu posso escolher quando usar. Tá? Então eu posso escolher quando eu vou usar, porque é sob demanda, tá ok? Recursos computacionais. Então, a nuvem, ela fornece para a gente recursos computacionais, recursos de computador, né? Que a gente viu, processamento, armazenamento, tudo isso é nos fornecido através da nuvem, por meio da internet, tá, galera? Isso é uma característica, tá? A nuvem, ela tem conexão através da internet. Eu utilizo a internet para acessar a nuvem, tá? Com definição de preço e pagamento conforme o uso, tá? Então, eu posso contratar mais armazenamento pelo Google Drive e pagar mais, não tem problema. Então, eu vou contratar e pagar pelo meu uso, tá? E sem um gerenciamento ativo. Lembra lá que eu desenhei para vocês? Antigamente, ó, eu tinha um servidor, tá certo? Eu tinha um servidor, aí eu tinha um banco de dados, tá ok? Aí eu tinha um servidor de armazenamento aqui, um banco de dados. Eu tinha tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, era da empresa, tá ok? Tudo isso aqui era da empresa. Era ela. Então, a empresa, como ela era dona, era ela que tinha que gerenciar tudo isso. Então, ela gerenciava todos os recursos. A partir do momento que foi para a nuvem, tá? Ela vai terceirizar o gerenciamento. Tá certo? Quem vai fazer manutenção de servidor, backup, tá certo? Atualização, essas coisas, é tudo a empresa que fornece o serviço de nuvem, tá? Então, a partir do momento que eu contrato uma solução em nuvem, eu terceirizo o gerenciamento de toda essa estrutura física. Eu vou ficar só com a parte de quê? De acertar os detalhes finais daquilo que eu vou usar, tá certo? Então, se eu contrato, por exemplo, o pacote Office, a atualização do pacote Office vai ficar a cargo lá da Microsoft. A gente tem o Office 365, tá ok? 365. O Office 365, ele é o quê? Ele está na nuvem, tá? O Office 365 é em nuvem. Todo o processamento é feito lá no servidor da Microsoft. Ele é o quê? Ele é uma aplicação, tá lá no servidor da Microsoft. E aí,
todo o processamento é feito lá no servidor. Você acessa num browser e todo o processamento é feito lá no servidor da Microsoft. Então é responsabilidade da Microsoft fazer o processamento, manter o Office sempre atualizado cá na ponta, tá certo? E o que eu vou fazer? Eu vou pagar uma assinatura pelo Office, tá? O Office 365 é diferente dos outros pacotes Office. Os outros eu compro um CD, compro uma instalação, instalo no meu computador e eu vou ter uma versão específica instalada no meu computador. No 365 não, eu sempre vou ter a versão mais atualizada, acessível, né, de qualquer navegador. E aí, quem que é responsável por manter tudo isso? A Microsoft, não eu mais. Quando eu compro o instalador, o CD do Office, quando eu compro, a responsabilidade é minha. Instalar, manter as atualizações lá até onde forem possíveis, tá? Tudo é responsabilidade minha. Agora, quando eu assino, eu pago por um serviço na nuvem, é responsabilidade da empresa que me fornece esse serviço, tá ok? Cloud Computing, uma computação em nuvem, é a entrega da computação como um serviço em vez de um produto. Então antes eu comprava, isso aqui era meu, ó. Eu tinha produtos, tá? Tudo isso aqui era meu. Tudo isso aqui era meu, o servidor era meu, eu ia lá e comprava. A base de dados eu ia lá e comprava. Eu comprava lá o software para gerenciar a base de dados. Eu comprava armazenamento, comprava HD, comprava processador, tá? Comprava. A gente ainda compra, tá? Mas isso, a tendência é ir mudando. Comprava processador, comprava memória, era tudo meu. Eu comprava e eu gerenciava ativamente. Eu lá como empresa comprava e gerenciava ativamente tudo isso aqui, tá ok? Então era minha responsabilidade comprar e gerenciar. Só que isso aqui era meu, era tudo meu. Eu comprava os produtos. A partir de hoje, como a responsabilidade é tudo da terceirizada, eu não compro mais. Eu só alugo. Eu assino. Eu faço o quê? Uma assinatura, tá? É o mesmo conceito do streaming de vídeo. Você faz uma assinatura da Netflix, da Amazon Prime, enfim, dos vários streamings de vídeo aí, do Disney Plus, você faz uma assinatura. E aí, enquanto você estiver pagando essa assinatura, Spotify também, você vai estar o quê? Acessando todo aquele conteúdo. Parou de pagar, você perdeu o acesso. Você não baixa os vídeos, tá? Lá do Disney, do Spotify, você não baixa as músicas do Spotify, você não baixa os vídeos da Netflix, você não baixa. Você não baixa, não tem eles, você não tem eles. E se você baixar para ver offline, quando você parar de pagar e desinstalar o aplicativo, tudo isso se perde. Aqueles vídeos, aquelas músicas não são suas, não são de propriedade sua, é de propriedade da empresa, tá certo? E aí, você paga uma assinatura. Você não compra mais a música, você aluga, de certa forma, né? A música que a outra empresa comprou. Então, o Spotify comprou lá o direito da música, ele comprou para reproduzir. E aí você aluga, né, com a sua assinatura e pode ir reproduzindo vídeo, música, enfim, conforme o serviço. Então, antes a gente comprava as coisas e tinha as coisas. Hoje existe uma empresa grandona que compra tudo e nos fornece isso como um serviço e a gente paga uma assinatura mensalmente, tá beleza? Então, essa é a tendência, inclusive, das coisas, né? A gente trabalhar por meio de assinaturas, tá? Então, é isso, é o básico de computação em nuvem. Olha só, como eu disse, eu ia trazer questões de outras brancas para nós vermos definições, tá? E aqui eu trouxe uma questão do CESPão da galera, CESPeira doida. Olha só, as desvantagens da Cloud Computing incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajustes de escala, de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato. Olha só, galera, aqui, essa questão, ela nos diz o seguinte, a questão anterior. Ó, recursos, fornecimento de serviço de computação pela internet, incluindo recursos flexíveis, tá? E economia de escala. E economias de escala. Então, olha só, na questão de cá fala recursos flexíveis e economia de escala. Na do CESP, o CESP já fala o seguinte, ó, não há possibilidade de ajustes de escala de acordo com a evolução das necessidades. E, ó,
é necessário estabelecê-los no momento da contratação e não a possibilidade de ajuste de escala. Incluem a inflexibilidade, tá? Então, ó, desvantagens inclui a inflexibilidade. Galera, isso aqui está o quê? Isso aqui está errado, tá? Uma das características, uma das principais características da nuvem é a flexibilidade. Para aumentar recursos. Galera, olha só, antigamente, vocês viram, antigamente das duas uma. Ou eu tinha uma empresa e tinha uma equipe de TI que trabalhava, ainda existe hoje, mas enfim, vamos falar antigamente. Mas o normal é o quê? Eu tenho uma empresa e aí eu tenho uma equipe de TI minha, tá? Eu tenho uma empresa, certo? Aqui eu tenho um servidor com tudo aqui dentro. Isso aqui é uma empresa. E dentro da empresa, eu tenho uma equipe de TI, tá certo? Essa equipe de TI pode ser minha ou terceirizada. Tá ok? Essa equipe de TI pode ser minha ou terceirizada, um dos dois. Então, dentro de uma empresa, eu tenho lá meu servidor, toda a minha parte de rede, e aí eu vou ter uma equipe de TI que vai ser minha ou terceirizada. Se eu quero fazer uma mudança, por exemplo, se a equipe for minha, eu vou lá e falo para os caras, ó, muda isso, isso e aquilo. Se a equipe for terceirizada, eu tenho que ver o que está no contrato de prestação de serviço, porque, esse cara não pode fazer aquilo que está fora do contrato. Então, quando a gente tem uma estrutura física sobre os nossos domínios, quando nós somos dono da estrutura física, a gente tem um problema, a gente tem uma certa inflexibilidade. Por quê? Porque eu preciso que os meus funcionários de TI estejam lá, eu preciso que eles sejam capacitados. Eu preciso, por exemplo, se eu quiser melhorar a capacidade de processamento, eu preciso ter processador, senão eu vou ter que comprar. Eu preciso, se eu quiser aumentar a capacidade de armazenamento, eu preciso ter HD, senão eu vou ter que comprar. Existe uma certa dificuldade quando eu sou dono da estrutura física, tá certo? É mais seguro? É mais seguro. Às vezes é um pouco mais rápido, beleza. Mas tem as suas dificuldades. Agora, quando está na nuvem, tá certo? Tudo isso aqui é responsabilidade do fornecedor, tá? A nuvem é responsabilidade do fornecedor de serviço. Então, tudo aquilo é responsabilidade do fornecedor. E aí, por exemplo, se eu quero aumentar a capacidade de armazenamento, eu simplesmente vou lá e mudo o meu contrato. Eu vou lá e contrato mais espaço em disco, tá ok? E automaticamente, lá no sistema do fornecedor, ele já vai me alocar um espaço no HD que eles têm lá, tá certo? A empresa, ela tem um espaço de armazenamento gigante, tá? E aí, quando eu alugo mais um pouco, eu tinha 100 GB, por exemplo, de armazenamento, eu quero ter 1 TB. Quando eu contrato, eu vou lá e mudo o meu contrato, eu só digito lá, enfim, cada servidor vai ter, cada empresa vai ter o seu jeito de trabalhar, mas eu só mudo lá, né, de 10 para de 100 GB para 1 TB. Eu só mudo lá de 100 GB para 1 TB. Basta eu clicar num botão, basta eu digitar e automaticamente eu já vou ter 100 TB de armazenamento. Vou passar a pagar por 100 TB, mas eu não fiz nada. Foi simples, só digitei, só mudei uma linha, só fui lá e selecionei o plano de 1 TB. Enfim, conforme a empresa vende. Totalmente flexível, tá? Totalmente flexível. É muito fácil eu mudar. Se eu quiser mais processamento, vou lá e informo, eu quero mais processadores, eu quero mais memória, eu quero, enfim, mais processamento de vídeo. Eu consigo apenas lá no dashboard, né, na tela de entrada da minha empresa lá que me fornece os recursos, eu consigo contratar mais recursos, tá? Então basta eu acessar o navegador, acessar minha área lá de usuário lá, né, que eu consigo contratar. Se você for no Google Drive, no OneDrive, você vai ver lá, tem uns planos pagos. Você, geralmente, por exemplo, no Google Drive, você tem 5 GB, 5 ou 15, não sei, de armazenamento livre, inicialmente.
Se você quiser ter mais, é só você ir lá, clicar no botãozinho, contratar mais, pronto, acabou, aumentou, super flexível. Então isso aqui tá errado, tá certo? E aí, isso te permite o quê? Estabelecer eles no momento da contratação? Não. Quando eu tenho uma empresa, quando eu tenho uma estrutura física e tenho uma empresa terceirizada trabalhando, é que eu vou estabelecer, né, os parâmetros no momento da contratação. Mas quando é na nuvem, eu posso mudar isso a qualquer hora, eu posso mudar o contrato a qualquer hora, não tem problema. E não há possibilidade de ajuste de escala. Há possibilidade. Ajuste de escala é o quê? Eu aumentar processamento, aumentar armazenamento de uma forma rápida. Por exemplo, eu tenho 10 GB só de armazenamento, tá ok? Eu tenho 10 GB. Eu quero aumentar para 100 TB. Ou seja, é muita diferença de 10 GB para 100 TB. Num computador normal, né? Isso aqui a gente chama de um ajuste de escala. Ou seja, eu escalei muito. Eu saí de 10 GB para um 100 TB. Eu escalei muito. Num computador normal, talvez eu teria que fazer atualização de sistema operacional, atualização de placa-mãe, atualização de processador, de HD, um monte de coisa para eu conseguir fornecer esses 100 teras para a minha empresa. Agora, na nuvem, isso aí já é mais fácil, tá ok? É bem tranquilo, tá? Então, essa questão está errada, beleza? Então, aqui, ó, algumas características, né? Então, a escalabilidade é facilitada, ou seja, eu consigo dar escala para o meu negócio, eu consigo aumentar, né, a minha capacidade conforme a demanda, bem tranquilo, tá? Autoatendimento sob demanda, eu só vou ter aquilo que eu contrato, sempre que eu precisar vai estar disponível, e o autoatendimento é o quê? Eu defino, eu vou lá, eu não preciso ligar para ninguém, eu não preciso conversar com ninguém, eu não preciso assinar contrato nenhum fisicamente, ou seja, eu defino o que eu preciso e quando eu quiser eu vou lá e acesso. Medição de serviços prestados, tá? Recursos são compartilhados, ou seja, várias pessoas utilizam o Google Drive. Os recursos de armazenamento do Google Drive são compartilhados entre os vários usuários, tá? Independente de software, ou seja, eu posso acessar com qualquer sistema operacional, posso acessar o Google Drive com qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, tá? Eu posso acessar de qualquer navegador do Firefox, do Edge, do Google Chrome, então ele independe de software, independe de hardware, tá? O meu computador pode ser um Pentium 5, 6, 7, pode ser um i5, um i6, um i7, pode ser um Celeron, pode ser qualquer gambiarra, pode ter 4 GB de memória, 10, 8, 12, 45, não interessa, independente do hardware, da marca do hardware, da quantidade de hardware, eu consigo acessar. É claro que eu vou ter um requisito mínimo de hardware, tá? Porque senão vai travar. E o acesso via internet 24/7, tá? 24/7 é o quê? Disponível 24 horas do dia, todos os dias, tá? Então, a nuvem ela sempre vai estar acessível, basta eu conectar na internet para acessá-la, beleza? Mais uma questão aqui, ou melhor, vamos dar uma paradinha e a gente volta resolvendo essa questão, tá? Vamos dar uma paradinha, já tá fechando aqui quase 30 minutos, tá? Vou dar uma paradinha e a gente volta resolvendo essa questão. Lembrando, então, use esse intervalo para quê? Tomar um café, para você acordar para a vida, tá? Acordar para a vida de concurseiro, que você está estudando, tem que estudar sério, então acorda para a vida. Estica as pernas, dá aquele alongamento assim, ó. Alonga, estala tudo. Você vai ver que gostoso que é quando você dá... Levanta, sai da cadeira, tá? Pelo amor de Deus, sai da cadeira, levanta, alonga, abaixa, encosta nos pés, tá? Abre a asa do galo, né? Abre a asa do galo. Então, relaxa, faz uma coisa para relaxar. Não vai cair na bobeira de ficar olhando o Instagram, não, tá? Instagram depois, no fim da noite, depois que você parar de estudar. Aí você olha. Então... foca aí, dá uma descansadinha, dá uma relaxadinha e a gente já volta daqui a 5 minutinhos. Um abraço. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou mais.
Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Vou pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filme sem pipoca não é filme, não. There's no doubt our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Estamos de volta, meu querido aluno. Espero que você aí do outro lado tenha dado aquela espreguiçada, tomado aquele café, tá? Tô tomando minha água aqui, tá? Pra eu acordar. Vou ficar ligeiro e eu espero que você tenha aí feito a mesma coisa aí do outro lado. Espero que tudo esteja maravilhosamente bem para nós continuarmos a nossa aula, tá? Então vamos continuar aqui falando de computação na nuvem, tá? Vamos continuar aqui. Olha só, agora a gente vai entrar na parte que nós vamos falar dos serviços, tá? Então, quando a gente... Imagina o seguinte, a Amazon, o Google, a Amazon tem nuvem, o Google tem nuvem, a Microsoft tem nuvem. Hoje toda empresa tem nuvem. Tropeçou, a empresa constrói uma nuvem e ela vende serviços, tá? Então pensa o seguinte, imagina lá que a gente tem no mundo empresas que têm capacidade de processamento de dados muito grande. Então a Amazon, IBM, Microsoft, a Apple, tá? São empresas gigantes que têm parques computacionais enormes. E essas empresas, elas têm tanto poder de processamento, tanta capacidade de processamento, que elas pensaram o seguinte, olha, nem sempre eu estou utilizando a minha capacidade de processamento total, tá? E eu tenho ainda poder financeiro para comprar muito mais processamento. O que eu vou fazer? Vou comprar mais processamento e vou utilizar a parte de processamento que eu tenho que está ociosa para vender serviços para outras pessoas. Tá certo? No final das contas, a nuvem é o quê? Um serviço vendido para terceiros. Então, o que essas empresas fizeram? A Google, a Apple, a Microsoft, a Amazon, tá? O que elas fizeram? Elas começaram a vender serviços na nuvem, tá certo? Então, existem vários serviços que podem ser vendidos na nuvem. A gente pode vender software, tá? Então, o acesso a um software, o acesso ao Office pode ser vendido, acesso ao Photoshop, qualquer software que você tem no seu computador, antivírus, pode vender antivírus na nuvem, tá certo? Pode vender armazenamento na nuvem, tá? Então o Google Drive, o OneDrive pode vender armazenamento, pode vender processamento. Então, por exemplo, eu tenho lá uma planilha e eu quero
processar algumas informações nessa planilha. Em vez de eu usar o meu computador para eu processar isso, eu posso usar a nuvem. Ah, eu quero renderizar um vídeo. Eu posso renderizar esse vídeo na nuvem. Eu posso contratar processamento e renderizar esse vídeo na nuvem, né? O que é renderizar, galera? É quando, por exemplo, eu gravo um vídeo, eu edito esse vídeo, eu coloco efeito especial, eu melhoro esse vídeo, tá? Coloco alguns, melhora a resolução, melhora a imagem, a luz. Então eu fiz uma edição. E aí quando eu edito, eu tenho que renderizar. Eu tenho que colocar toda aquela informação a mais que não estava no vídeo. Eu tenho que fundir aquilo dali com o vídeo. E essa é a ação de pegar o vídeo cru e colocar nesse vídeo as informações que eu adicionei, como luz, efeitos especiais, essas outras coisas, a gente chama de renderizar. Eu posso renderizar, por exemplo, um vídeo na nuvem, tá certo? Eu posso editar, inclusive, o vídeo na nuvem e renderizá-lo na nuvem. Então, todo o processamento vai estar lá, o aplicativo vai estar lá e o processamento também vai estar lá, tá ok? Então, tudo isso pode ser vendido através da nuvem, tá? Base de dados. Eu posso ter uma base de dados, eu posso ter lá várias tabelinhas lá na nuvem que vão armazenar minhas informações, tá? Então tudo isso é serviço que eu posso vender. Hoje a gente consegue inclusive vender áreas de trabalho, tá? Desktop virtuais na nuvem. Tudo que é produto físico computacional, a gente, de certa forma, consegue vender através da nuvem, tá? Então, a gente, processamento, armazenamento, todos os tipos de software a gente consegue fornecer através da nuvem, tá? E aí, basta que a empresa que fornece tenha capacidade de processamento do outro lado, tá ok? Então, quando a gente fala de nuvem, a gente fala o quê? A gente pode criar uma nuvem e vender serviços, tá ok? A gente vai vender serviços com essa nuvem. Nem toda nuvem vende serviço, tá? A gente vai ver depois algumas estruturas de nuvem que elas não vendem serviço, elas são nuvens às vezes para uso próprio. Uma empresa pode criar uma nuvem para uso dos seus funcionários. Nesse caso, ela não vai vender serviço, mas no caso da Amazon, do Facebook, do Google, da Microsoft, elas vendem serviços em nuvem. E a gente vai ver aqui sobre esses serviços, tá ok? Olha só, um professor ministrará suas aulas de forma remota e, para tanto, pretende armazenar o calendário letivo, o planejamento das aulas e as provas dos alunos em um servidor online acessível em qualquer computador por meio da computação em nuvem. Então ele vai subir todas as planilhas de aula, todos os arquivos para a nuvem, tá? Diante desse cenário, assinala a alternativa que representa ações que poderão ser realizadas a partir do uso da computação em nuvem, tá? O professor e os alunos deverão obrigatoriamente pagar pelo serviço oferecido? Não, né, galera? No caso aqui, ó, não. No caso aqui, ele quer só armazenar, tá? No caso aqui, ele quer só armazenar. A gente sabe que tem o que eu falei para vocês, o Google Drive, o OneDrive, tudo isso já tem armazenamento gratuito. Todos esses caras têm uma parte de armazenamento gratuita, tá? Então você não obrigatoriamente precisa pagar, tá beleza? O professor poderá armazenar apenas arquivos de texto, planilhas eletrônicas e apresentações? Não, tá? A gente consegue armazenar qualquer arquivo na nuvem, tá? Qualquer arquivo, áudio, vídeo, música, áudio, vídeo, foto, planilha, arquivo de texto, apresentação, tá certo? A gente consegue armazenar tudo isso na nuvem, não é restrito somente a esses camaradas. Não é necessário o professor dispor de conexão com a internet para que as informações sejam disponibilizadas aos alunos. Tá. O que acontece? É necessário que o professor tenha internet para que ele suba a informação para a nuvem. Depois que a informação está na nuvem, não é mais necessário conexão com a internet do professor. Então, olha só, aqui eu tenho um professor, ok? Aqui eu tenho um professor, e ele vai disponibilizar esses arquivos na nuvem, tá? Aqui ele vai estar na internet. Ele vai precisar ter conexão de internet para ele disponibilizar esse arquivo na nuvem. A partir do momento que o arquivo já está disponível, a partir do momento que os arquivos já estão na nuvem, tá beleza? Quem precisa ter conexão são os alunos. Tá ok? Então,
Então, para fazer o upload, o professor precisa de conexão com a internet. Depois que ele fez o upload do arquivo, depois que o arquivo está na nuvem, o professor não precisa mais estar conectado. Os alunos conseguem baixar em qualquer lugar. Então, eu vou deixar uma interrogação aqui, porque não ficou muito claro. Não é necessário o professor dispor de conexão com a internet para que as informações sejam disponibilizadas para os alunos. Olha só. Para ele subir a informação, precisa, tá? Para ele subir, precisa. Mas depois que essa informação está lá, não precisa mais. Então, para mim, está errada. Mas vamos ver as outras. Os alunos não precisam se conectar à internet para que possam acessar as informações disponibilizadas pelo professor. Errado. Para o aluno baixar, precisa. O aluno, para ele baixar, ele vai precisar de internet. Ó. Tá aqui, ó, internet. Na ponta de cá, os alunos fazem download, tá? Então, precisa de internet. O professor poderá armazenar arquivos eletrônicos, como textos, planilhas, tabelas, apresentações, vídeos, músicas, fotos, figuras e até programas. Ok. Inclusive, essa aqui é antagônica a essa. Essa aqui fala que, ó, essa aqui é antagônica a esta aqui, ó. Esta aqui fala apenas texto, planilha e apresentações. Aqui fala que pode armazenar arquivos eletrônicos, como textos, planilhas, tabelas, apresentações, vídeos, músicas, fotos, figuras. Olha só, são antagônicas. Logo, a mais correta é essa. Então, como eu disse, né, essa aqui de fato está errada, tá? Porque a redação não ficou muito boa. Então, o professor, ele precisa de internet, né, para disponibilizar a informação para os alunos, para colocar lá na nuvem. Depois que ele colocou, ele não precisa estar mais conectado, tá? Depois que ele subiu lá para o Drive, para o Google Drive, ele não precisa mais estar conectado. Correto é a letra E, tá beleza? O que está de correto aqui é a letra E. Outra questão aqui. Olha lá, que eu falei para vocês dos serviços, tá? O pacote de programas da Microsoft, o pacote de programas Microsoft 365, na verdade é o Office 365, é uma versão online da suíte de aplicativos para escritório Microsoft Office, tá? Focada no trabalho colaborativo simultâneo de uma grande equipe e na segurança se enquadra, focado no trabalho coletivo simultâneo de uma grande equipe e na segurança. Então, o Office é focado no trabalho coletivo e na segurança, tá? Inclusive, com o Office, né, com essa questão do Office agora ser na nuvem, 2 ou mais pessoas conseguem editar o mesmo documento ao mesmo tempo, tá? Se enquadra no seguinte tipo de serviço de nuvem. Então, aqui, galera, eu tenho o Office sendo fornecido na nuvem. Eu tenho um software, tá? Sendo fornecido como serviço. Lembra lá que a gente falou que a computação em nuvem é a disponibilização de serviço sob demanda? Eu passei a não vender mais produtos, mas sim a vender serviços, tá? E quando eu tenho o Microsoft 365, eu disponibilizo um software como um serviço. Eu contrato o acesso ao Office, tá beleza? Em vez de eu comprar uma instalação, eu contrato o meu acesso. Eu disponibilizo um software como serviço. E software como serviço a gente chama de SaaS. Software as a Service, tá? Software as a Service. Tá ok? Eu contratei um software como serviço. Tá beleza? O correto é a letra C. E aqui, ó, essas aqui são algumas definições, algumas maneiras, né, que nós temos de vender o serviço em nuvem, tá? Nós podemos vender o serviço em nuvem de algumas maneiras, entre elas, né, as 3 principais que nós temos em prova. Então, eu posso vender um software como serviço. Então, em vez de eu vender o Office para você instalar, eu monto a estrutura de servidor, né? A Microsoft tem os seus servidores, e ela fornece o acesso ao software através da internet,
tá beleza? E aí você vai lá no Outlook, lá no site da Microsoft e acessa os aplicativos do pacote Office. Então, o Gmail e o Office 365 são exemplos aí de software como serviço. Em vez de você instalar, por exemplo, um gerenciador de e-mail, um Outlook no seu computador, você pode acessar o Gmail. Então, eu tenho um software, algo que eu instalaria no meu computador e usaria, sendo vendido através de um serviço, tá? Vai ser vendido como um serviço. Eu vou assinar e vou ter acesso. Detalhe, lembra que eu falei que da questão anterior que tem que ser pago? Não necessariamente. O Gmail, por exemplo, é gratuito. O Office 365, você tem um limite de acesso a ele gratuito também, tá beleza? Então, quando eu falo em SaaS, eu estou oferecendo software como serviço, tá beleza? Esse AS aqui, ó, isso aqui seria de aquela questão lá. Service, tá? As a service, tá? Então, aqui é software como serviço, aqui é plataforma como serviço e aqui é infraestrutura como serviço. Então, nós temos essas 3 maneiras de fornecermos serviços através do cloud. 3 maneiras mais cobradas. Existem outras. Isso aqui é o que cai em prova. A gente pode fornecer um software como serviço, em vez de você instalar, eu te forneço o acesso. A gente pode fornecer uma plataforma, tá? Uma plataforma como serviço. Essa plataforma é focada para criação de aplicativos e é usada por programadores. É isso aqui que você tem que gravar. Plataforma como serviço viabiliza a construção de aplicativos e ela é voltada para programadores, para desenvolvedores. E aí a gente tem aqui a infraestrutura como serviço, tá beleza? Na parte de infraestrutura, eu já forneço toda a parte de servidor, banco de dados, armazenamento, rede, tá certo? Tudo isso eu forneço na infraestrutura como serviço. O foco é o quê? Viabilizar a construção de outros serviços. Então você está montando uma empresa, você não quer gastar com a parte física, você contrata uma infraestrutura como serviço, tá beleza? Então ele viabiliza a construção de serviço. Ou seja, você pode montar a sua empresa toda na nuvem. Você não precisa ter dispositivos físicos, você vai precisar ter só o necessário, só o básico. Então, se em vez de você comprar um servidor, você tem uma empresa muito pequena, em vez de você comprar um servidor, você aluga um servidor na nuvem, tá beleza? Então, ele oferece o quê? Processamento, memória, armazenamento, máquinas virtuais, tá certo? Então, enquanto aqui, ó, focado em programador, aqui, ó, a infraestrutura como serviço vai ser focada em quê? Em empresas. E o software como serviço? Usuários comuns, tá? A empresa pode contratar softwares para os seus usuários, tá? Uma empresa pode contratar um serviço de SaaS para os seus usuários. Pode assinar, por exemplo, o Microsoft Outlook e fornecer para os seus usuários. Ou seja, o software vai ser focado no uso do usuário. A plataforma vai ser focada em apoiar programadores e a infraestrutura vai ser focada em apoiar empresas na construção de seus serviços. Tá ok? Então nós vimos essas 3. E aí a gente tem um 4º conceito aí de fornecimento de serviço que pode vir a cair na prova, que está bombando aí com a pandemia, tá? Que é o fornecimento de áreas de trabalho como serviço. Olha só, a computação em nuvem mudou de forma profunda a maneira como pessoas e empresas passaram a adquirir e utilizar recursos computacionais. Hoje em dia, podemos fazer uso de plataformas, serviços e infraestrutura. Olha só, plataformas, PaaS, serviços, SaaS e infraestrutura, IaaS. E até mesmo estações de trabalho, tá? Através da nuvem. Ou seja, eu posso ter um computador, né? Eu posso ter um computador que eu vou acessar lá na nuvem, tá certo? Eu vou ter um desktop. Uma estação de... Um desktop é uma estação de trabalho, tá certo? Uma área de trabalho. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome da prática que define a utilização de estações de trabalho como serviço provido através da nuvem. A gente já viu, né, que o PaaS, o SaaS e o IaaS não são. Logo, me sobrou o quê? O DaaS, tá beleza? O DaaS é quando eu forneço um desktop como serviço. DaaS de desktop, tá? Desktop. Como é que isso funciona? Lá na sua casa, você vai ter o quê? Um computador. Isso aqui é lá na sua casa.
na sua casa, na sua empresa, enfim. Você vai ter o quê? Um computador com requisitos mínimos, tá? Então, você vai ter, por exemplo, vamos colocar na empresa. A empresa, ela não quer gastar, ela não quer contratar computadores muito potentes. Tem pouco dinheiro, tá? E aí, em vez dela contratar várias máquinas, né? Várias máquinas lá super potentes, o que ela faz? Ela vai comprar várias máquinas com um mínimo de processamento. Um mínimo de processamento. Sei lá, um processadorzinho mais fraco, uma quantidade de memória razoável, tá beleza? Sem placa de vídeo, sem nada. Então, essa empresa ela vai contratar vários computadorzinhos mais fracos. Por quê? Porque ela não quer investir em infraestrutura. Ela não sabe se vale a pena comprar esses computadores agora. E aí, ela vai comprar esses computadores mais fracos. E aí, ela vai lá em uma empresa que fornece o serviço de DAS e vai contratar desktops virtuais. Tá beleza? Desktops virtuais. Esses computadores dela com um requisito mínimo vão servir para ela acessar a nuvem. Eu preciso acessar a nuvem de algum equipamento, tá? Eu preciso acessar de algum equipamento. Como a minha máquina de trabalho ela está na nuvem, ela está lá no servidor na nuvem, eu preciso de um computador com requisito mínimo para eu acessar essa máquina que está lá na nuvem. E como é que isso funciona? Lá no servidor, a gente tem um negócio que a gente chama de VM, ou Virtual Machine. Tá beleza? Virtual Machine ou máquina virtual, tá certo? Lá no servidor, no seu computador, em qualquer computador, a gente consegue criar o que a gente chama de máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É uma máquina, é um software que eu instalo, existem vários no mercado, que eu instalo e que eu replico um computador dentro da minha máquina. Então eu tenho lá, aqui dentro do servidor, eu tenho um sistema operacional. Dentro do servidor, a gente tem um sistema operacional. A gente chama esse sistema operacional de hospedeiro. Tá? Eu tenho um sistema operacional. Esse sistema operacional é hospedeiro. Geralmente no servidor vai ser o quê? O Windows Server. E ele é um sistema hospedeiro. Aí eu vou lá no Windows Server, baixo um software que me permite criar uma máquina virtual. E aí eu vou criar uma máquina virtual. E nessa máquina virtual, por exemplo, eu posso instalar o Windows 10, tá? E aí nessa máquina virtual eu vou instalar um Windows 10. E essa máquina virtual, na hora que eu acessar o servidor, tá? Na hora que eu acessar o servidor, eu vou estar acessando essa máquina virtual que está dentro do Windows Server. Então eu tenho um software lá dentro, tá ok? Eu tenho um software lá dentro. Esse software, ele simula um sistema operacional, tá? Ele vai utilizar recursos do servidor para simular esse sistema operacional. E aí, ele vai criar esse sistema operacional. Esse sistema operacional pode ser qualquer um, pode ser o Linux, pode ser o Windows, não interessa. O sistema operacional vai utilizar um sistema hospedeiro, tá? A máquina virtual vai utilizar um sistema hospedeiro, tá? A máquina virtual utiliza um sistema hospedeiro e aí ela cria o seu próprio sistema virtual ali. E você pode criar várias máquinas virtuais dentro de um computador. Então você tem o seu computador lá rodando, por exemplo, o Windows 10 e você consegue criar vários outros Windows 10zinhos dentro do seu computador. Então você consegue criar várias outras máquinas virtuais dentro do seu Windows 10, desde que você tenha a capacidade de processamento. E é isso que essas empresas que fornecem desktop como serviço fazem. Elas têm um servidor muito potente e dentro desse servidor elas criam várias maquininhas virtuais conforme a necessidade da contratante. Elas vão criar várias máquinas virtuais conforme a necessidade da contratante. Aí a contratante vai utilizar um computador com menos recurso para acessar as máquinas virtuais lá no servidor, tá certo? Ou a máquina que ela contratou, ou as máquinas que ela contratou. E aí, como o servidor é muito potente, ele consegue alocar recurso para essas máquinas virtuais, tá certo? Então, quando a gente está falando em máquina virtual, a gente está falando o seguinte, a gente está falando em criar
um sistema operacional dentro de outro sistema operacional, tá ok? Então, meu sistema operacional vai estar rodando, só que eu vou criar outro sistema operacional dentro dele. Isso é uma máquina virtual. A gente chama isso de virtual machine, tá beleza? Eu estou virtualizando um sistema operacional, tá? Então, eu preciso ter um sistema hospedeiro, né? Um sistema que vai me permitir baixar o software e instalar, e aí eu vou criar essa máquina virtual, tá beleza? Então, eu crio máquina virtual dentro de um sistema operacional, tá? Então, eu preciso ter um sistema operacional e dentro dele eu crio uma máquina virtual. Posso criar várias máquinas virtuais desde que eu tenha recurso, tá? E aí, fazendo isso, né, as empresas conseguem vender esses ambientes para serem acessíveis através da nuvem. E aí, essas máquinas virtuais, eu consigo configurar a capacidade de processamento, de memória, de armazenamento, eu consigo configurar tudo isso nessas máquinas virtuais, tá certo? Então, eu posso definir mais processamento, mais memória, mais armazenamento para essas máquinas virtuais, tá beleza? E aí, a pessoa acessa essas máquinas virtuais através da internet, ok? E aqui, ó, eu tenho a definição de desktop como serviço, tá beleza? Desktop é a área de trabalho, né? Como serviço é uma máquina virtual oferecida na nuvem, tá? DAS é uma solução de computação em nuvem na qual a infraestrutura de desktop virtual é terceirizada, tá? Então, em vez de eu criar toda essa infraestrutura, eu terceirizo isso, outra pessoa vai estar criando aí a área de trabalho, tá? A funcionalidade DAS conta com um desktop, com o desktop virtual, que é uma seção controlada pelo utilizador ou uma máquina dedicada que transforma serviços de nuvem sob demanda para utilizadores e organizações em todo o mundo, tá certo? Eu posso ter, ó, aqui, eu posso ter também, às vezes, uma máquina, eu posso contratar uma máquina física lá no servidor, tá? Eu posso contratar uma máquina física ou eu posso contratar uma máquina virtual, não tem problema. Às vezes, se eu tenho muito poder, muito dinheiro, eu posso alugar uma máquina física. Ó, separa fisicamente essa máquina para mim aí, tá ok? Então, eu posso usar tanto a questão da VM quanto a questão da máquina física, tá beleza? O mais comum é utilizar a máquina virtual. Por quê? Porque é mais barato para mim, tá? Se eu tiver que selecionar uma parte física da empresa lá, eu vou ter que pagar mais caro, tá? Porque lembra que nós falamos que os recursos são compartilhados? Quando eu seleciono uma VM que está em um servidor, várias outras pessoas vão poder utilizar aquela VM também, ou vão poder utilizar aquele servidor. Eu vou colocar várias VMs e várias pessoas vão utilizar aquele servidor, cada um com a sua VM. Agora, quando eu tenho uma máquina física, eu tenho que fisicamente alocar um equipamento lá na empresa, é mais caro. E aqui, ó, nós temos um breve resumo de cada um desses camaradas, tá beleza? Olha só. Para a gente ir para o finalzinho, né, vamos resolver mais uma questão. O tipo de nuvem no qual os recursos são alocados em um servidor dentro da própria empresa ou em um servidor terceirizado para uso exclusivo é denominado nuvem. Então, galera, quando a gente fala de serviço, a gente fala de como a gente vende. E a gente tem também o modo como a gente constrói a nuvem. A gente pode construir uma nuvem para uso próprio, teoricamente, tá? Uso compartilhado, tá? A gente tem basicamente esses meios de criar uma nuvem. Então a gente tem nuvens de uso próprio, então empresas podem criar nuvens para uso próprio. E a gente tem nuvens de uso compartilhado, tá beleza? Então, quando a empresa vai vender serviço em nuvem ou quando a empresa junta com outras empresas para criar uma nuvem, tá certo? Olha só, no tipo de nuvem no qual os recursos são alocados em um servidor dentro da própria empresa. Ou seja, a própria empresa criou o seu ambiente de nuvem. A gente chama isso de nuvem privada, tá beleza? A gente chama isso de nuvem privada. Então, a gente tem básicos, né? A gente tem, que mais cai em prova, 4 maneiras de se criar nuvem, tá? A gente tem 4 maneiras de se criar nuvem, de se implantar uma nuvem em uma empresa. Beleza? Existem 4 maneiras. Então, a empresa pode construir uma nuvem privada. Uma empresa, você pode construir uma nuvem privada. Então, o que é uma nuvem privada? É o que aconteceu na questão aqui, ó. É o que aconteceu na questão. Uma empresa, olha só, o tipo de nuvem na qual os recursos são alocados em um servidor dentro da própria empresa. Então, a própria empresa
cria a sua infraestrutura. A própria empresa é dona da infraestrutura. Ela não aluga nada, né? Ela não vai, por exemplo, contratar um serviço da Microsoft, a não ser que a Microsoft alugue para ela fisicamente um servidor. Mas, via de regra, uma nuvem privada, a empresa é dona / usuária exclusiva, tá? Da infra, tá beleza? Então, quando a gente fala de nuvem privada, a gente está falando de uma empresa, de uma organização que vai ter uso exclusivo sobre os recursos de nuvem, tá certo? A infraestrutura pertence à empresa ou ao órgão, via de regra, tá? A gente pode ter casos em que empresas forneçam infraestrutura em nuvem, tá beleza? Aqui, ó, a gente pode ter o caso de empresas que contratem uma infraestrutura de nuvem privada. E aí, por exemplo, imagina lá no Google, tá certo? Imagina lá no Google. Eu quero contratar uma infraestrutura de armazenamento privada. Aí o que a Microsoft, o que o Google vai fazer, tá? O que o Google vai fazer? Ele vai pegar um servidor desse, que ele tem lá, e vai dedicar somente para a minha empresa, tá beleza? Se a outra empresa quiser, ele vai pegar um servidor desse e vai dedicar só para a empresa 2. E vai para a empresa 3, tá beleza? Então, quando a gente fala de infraestrutura de nuvem privada, tá? Via de regra, a empresa, ela é dona dos recursos, mas ela pode contratar um recurso terceirizado. Só que isso aqui é o que define. Aqueles recursos vão ser utilizados só pelaquela empresa. Então, se a empresa contrata um recurso lá no Google, aquele HD vai ser só daquela empresa. Ela vai contratar um HD. Ela não vai contratar nenhum espaço de armazenamento, não. Ela vai falar o seguinte, ó, eu quero 100 GB de armazenamento, e aí só a empresa que vai utilizar aqueles HDs, tá certo? Então o Google vai ter que ir lá separar fisicamente os HDzinhos para essa empresa. Se a empresa quiser contratar um servidor, aquele servidor vai ser de uso exclusivo da empresa, tá beleza? Então quando a gente fala de nuvem privada, a gente está falando de uma nuvem que é de uso exclusivo, tá? De algum proprietário, tá certo? E aí quem vai acessar esses recursos? Vão ser usuários específicos, tá? Então, usuários específicos vão acessar este recurso, tá certo? Então, quando a gente fala em nuvem privada, a gente está falando de uma infraestrutura que é de uso exclusivo de uma empresa, que vai ser acessível por usuários específicos. Essa nuvem vai ser acessível por usuários específicos. Se a empresa, por exemplo, eu sou dono da empresa e eu quero contratar um serviço de nuvem, eu posso contratar um serviço de nuvem privada. E aí toda a infraestrutura vai ser de uso exclusivo meu. Podem ter várias empresas contratando serviço? Podem, mas cada empresa vai ter lá o seu servidorzinho separado, o seu servidor físico separadamente, tá ok? A nuvem pública. Já a nuvem pública é aquela em que os recursos são compartilhados, tá beleza? Então, na nuvem pública, pensa que a gente tem lá vários servidores, tá certo? E aí, você vai ter um pedaço de armazenamento do Drive no servidor 1 e no servidor 2. O João vai ter armazenamento no Drive no servidor 1. O José vai ter armazenamento no Drive no servidor 2. Tá certo? Então, você e outras pessoas vão utilizar o mesmo servidor, porque os recursos são compartilhados. Então, uma parte do seu recurso pode estar em um servidor, outra parte pode estar em outro servidor. Então, uma parte do que se armazena pode estar no servidor 1 e a outra parte no servidor 2 pode estar distribuída entre vários servidores. Pode ter você, o João e o José, tudo utilizando o servidor 1 para armazenar. Pode ter a Maria, o Carlos e o Jacob utilizando o servidor 2 para armazenar. Os recursos, eles são compartilhados, não existe exclusividade, tá? Nuvem pública não é igual a gratuita, tá? A nuvem pública tem a ver com o quê? Com o
com o fato dela ser acessível a qualquer usuário, tá? Então, qualquer usuário consegue contratar um serviço de nuvem pública, qualquer usuário. A nuvem privada é focada em usuários específicos, a nuvem pública é para qualquer usuário consegue contratar um serviço de nuvem pública. E a nuvem híbrida, né, geralmente é uma nuvem privada, que a empresa às vezes tem uma capacidade muito grande, ela tem uma nuvem privada, que vai disponibilizar uma parte de recursos públicos, tá certo? Então, uma parte é privada para os seus usuários, para uso interno, e uma outra parte do recurso é alocado para distribuir para usuários fora da sua rede, por exemplo, tá? E a nuvem comunitária é quando, né, uma ou mais empresas ou pessoas com interesses comuns se juntam para montar uma nuvem, tá beleza? Aqui, ó, eu tenho uma ilustração de como elas funcionam na prática. Então, ó, a nuvem pública, acessível a qualquer usuário, nuvem privada, acessível a usuários de uma determinada organização, a nuvem híbrida tem uma parte privada e uma parte pública, tá beleza? E a nuvem comunitária, quando, por exemplo, organizações se juntam para quê? Para construir uma nuvem. Então, várias pessoas, né? É uma infraestrutura privada compartilhada, tá? A comunitária é uma estrutura privada compartilhada, ou seja, privada porque existe restrição de acesso, compartilhada porque mais de uma organização, pessoas de organizações diferentes conseguem acessar, tá beleza? Então, nós vimos aí os modelos de implantação, tá certo? Então, nós vimos serviços, nós vimos conceituação e modelo de implantação, que é o que as bancas cobram, tá beleza? Então, eu vou finalizando essa dica por aqui, espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima, meu querido aluno. Até mais!